Presente na mesa da maioria dos brasileiros, o feijão pode ter outro uso muito importante: indicar níveis altos de ozônio na atmosfera. A constatação foi feita através de pesquisas conduzidas no Laboratório de Bioindicação Vegetal e no Centro de Estudos em Estresse Oxidativo da URGS. O pesquisador Armando Divan, responsável pela pesquisa, está aqui no Agroband para falar sobre a importância dessa descoberta. Bom dia. Bom dia, Lizimara. A descoberta, o mais importante, é que ela foi feita com variedades desenvolvidas aqui no Rio Grande do Sul. São variedades de feijão da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Por que a gente precisa ter as nossas variedades? Facilita esse trabalho? Sem dúvida. Esse conhecimento a respeito da potencial de espécies vegetais para identificar níveis elevados de poluentes atmosféricos já é há bastante tempo utilizado. Na Europa, principalmente na Alemanha, os países do centro mais desenvolvidos ali da Europa, isso vem desde a década de 70 do século XX, né? E avançou muito. E nós precisamos também, ainda mais que nós somos um país com menos recursos para pesquisa, apostar nesses indicadores que são efetivos e que têm um custo menor. Vocês já sabiam que o feijão tinha essa qualidade de indicar a quantidade de ozônio na atmosfera, mas não era usado variedade nossa? Sem dúvida. O feijão é citado na literatura científica, né, como uma espécie cuja algumas variedades são muito sensíveis ao ozônio, né? Mas essas variedades não se encontram no Brasil e nem é fácil de consegui-las. No nosso estudo, nós optamos por conseguir variedades que eram ocorrentes no Rio Grande do Sul, né, e que pudéssemos, inclusive, ter dados sobre a produção delas, aonde são empregados, dados esses fornecidos pela FEPAGRO, né, e que seria mais óbvio o seu emprego. Antes a gente trazia a variedade dos Estados Unidos para fazer esse trabalho. Pois é. Essas variedades que eram citadas na literatura eram ou dos Estados Unidos ou de outros países que não aqui do Brasil. E eu em contato com um colega pesquisador na Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz meu doutorado, em Minas Gerais, eu consegui sementes de uma cultivar que é muito sensível e que foi usada como referência para o nosso trabalho, para comparar as variedades aqui do Rio Grande do Sul. Bom, e usar plantas como bioindicadores. A gente sabe que o tabaco é bastante utilizado para essa finalidade, mas tem outros trabalhos que vocês estão fazendo. O uso do araçá, por exemplo, aqui em Porto Alegre para contaminação com ozônio. Tem uma pesquisa que vocês estão fazendo, que ainda não está pronta, que é com pimenta. Como é que vocês chegam a isso? Qual planta pode ser utilizada como bioindicador de alguma contaminação? Não existe uma planta específica, né? Há grupos de plantas, determinados grupos de plantas que têm uma tolerância maior para alguns tipos de poluentes e outras apresentam, em relação ao ozônio, o ozônio em níveis muito elevados, ele é tóxico para a maior parte das plantas. Como é que aparece no feijão, por exemplo, essa contaminação? É visível a olho nu? Sem dúvida. O efeito visual se traduz em lesões na superfície da folha, né? No caso, como você citou, do tabaco, que é uma cultivar que também não é originária aqui do Brasil, né? Não está entre as que são utilizadas aqui na nossa região, na medida que nós temos uma grande área que se cultiva tabaco, né? Não tem a cultivar que é chamada BLWT. O teste para identificação do ozônio é por lesões, quanto da área da folha que é afetada pelo efeito do ozônio, né? No nosso trabalho, a nossa preocupação não foi, em primeiro lugar, avaliar os efeitos visuais, mas ficamos surpresos em constatar que as lesões nas folhas eram precoces
a partir de 2, 3 dias após a aplicação dos níveis de ozônio. E vocês só expunham a planta na hora do dia, durante o dia, quando tem sol? Durante o dia, exato. Porque o objetivo de fazer esse trabalho era simular as condições de ozônio que acontecem na natureza, no ambiente urbano, né? E o ozônio no ambiente urbano, a maior quantidade se manifesta a partir das 10 horas da manhã até porque o ozônio, para ser formado no meio urbano, né, ele precisa da luz solar, né? E quando que nós vamos ter esse trabalho na cidade? Ele foi feito em laboratório, uma pesquisa por enquanto. Mas a gente pode ter, por exemplo, ele aqui na cidade de Porto Alegre, plantado em alguns lugares. Eu remonto àquela região ali da rodoviária de Porto Alegre, onde tem uma unidade que pesquisa a qualidade do ar. Poderíamos ter espécie de feijão plantada ali para monitorar, por exemplo, o ozônio? Sem dúvida, seria muito conveniente que os órgãos de fiscalização e responsáveis pela qualidade do ar da cidade, tanto do município como do próprio estado, lançassem mão dessa metodologia em paralelo com as estações de monitoramento da qualidade do ar que já existem, né? Até porque essa metodologia com feijões, com plantas, se pode montar em muito maior quantidade, em muitos mais locais dentro da cidade, mas a ideia é que a metodologia da bioindicação, como está prevista e como utilizamos para fazer esses testes no laboratório, ela tem que ter condições padronizadas. Eles não se vai plantar uma lavoura de feijão. Vai ser expostas em vasos, com o mesmo solo, com disponibilidade de água. Muito obrigada, então, ao pesquisador Armando Divan, responsável por essa pesquisa que usa o feijão como bioindicador do ozônio na atmosfera.